melhor para quem vai assistir depois. Bom, como eu estava falando, então hoje a gente vai fazer as correções das páginas que ficaram para trás, tá? Que páginas são essas? A página 185 e 186, que eu pedi que vocês fizessem na semana passada para hoje, né? Então, na segunda passada para hoje. E eu abri lá na atividade do plural a página 187 e 188, que é uma revisão do caderno inteiro, tá? A gente precisa corrigir todas essas páginas hoje, porque semana que vem a gente já inicia o livro 2. Na verdade, vocês já iniciam amanhã com a primeira atividade do livro 2, tá? Então, a gente só tem esse mês de agosto aí e a primeira semana de setembro para a gente dar conta dos conteúdos, então, para a prova do segundo trimestre, tá? Bom. São quantos livros de inglês? 4? 4 também. 4. Tá. Tem alguém que eu não coloquei aqui na chamada, pelo que eu olhei. Mas depois... Ah, Natália. Já achei. Tá. Bom, vamos lá. Então, agora quem for entrando, eu dou uma cuidada e vou anotando. Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E a gente vai para a correção, tá? Bom, já estão enxergando, né? Página 185. Página 185, a gente tinha as activities 185. Number 1, complete with the correct words. Então, aqui, pessoal, vocês tinham que completar com as palavras corretas. Aqui, a gente começa a já trabalhar a uma revisão de todo o conteúdo que a gente trabalhou até agora. Então, com os pronomes relativos, com relative pronouns, que a gente trabalhou lá com who, com which, com that, com whose, né? Então, a gente trabalhou com os quantificadores, how much, how many, some, any. Oi? Quando vocês aprenderam isso, eu tava na escola? Desculpa, não entendi, Carol. Quando vocês aprenderam isso, quer dizer, a turma, né? Eu acho que não, tu entrou depois, né? Essa parte da primeira unidade, da segunda unidade, tu não pegou, acho que tu pegou a terceira e a quarta, né? Que foram os pronomes indefinidos. A partir da terceira. Eu acho que tu pegou a terceira unidade, que foi quando a gente volta da primeira prova, volta do primeiro trimestre, né? Então, eu acho que tu pega os pronomes indefinidos e tu pega essa parte que a gente viu agora, tá? Mas aí depois tu dá uma olhadinha, por isso que daqui a pouco nesse primeiro exercício deve ter tido alguma dificuldade, porque a unidade 1 e 2 tu não viu, tá? O que eu posso fazer, o que eu consigo fazer é te mandar os slides desse primeiro trimestre, que eu tenho eles separados. E aí tu dá uma olhada, e aí se ficar com dúvidas, pode me perguntar. Acho que eu vou fazer isso depois, quando terminar a aula, tá? Essa matéria vai cair em alguma prova agora do segundo trimestre? Pode ser que alguma coisa caia também, porque a gente andou com 2 conteúdos a mais, né? Que foram os pronomes indefinidos. 13. Não, acho que não. Eu vou tirar os pronomes indefinidos para a próxima prova. Eu ainda vou passar para vocês isso mais próximo, né? Pronomes indefinidos, transformação de substantivo em adjetivo e adjetivo em substantivo, que é o que vocês vão ver agora nos exercícios. Simple past, o conteúdo. E agora, no livro 2, a gente já trabalha com o futuro. Então, acho que já são 4 conteúdos bem pesados, assim. Principalmente simple past. E futuro não é tanto, mas igual a gente corta eles, tá? Os pronomes relativos e os quantificadores, até para não te prejudicar. Tá? Mas igual eu vou te mandar os slides. Pessoal, então nesse exercício número 1, vocês tinham que completar com as palavras corretas para que fizessem sentido para as frases ou para as perguntas, né? Então, por exemplo, na letra A, bones do adults having their body, né? Eu estou perguntando, eu quero saber quantidade. Se eu quero saber quantidade, eu tenho 2 quantificadores que eu posso usar, que é how much ou how many. Nesse caso, exatamente, Jefter, exatamente. Então, how many bones do adults have in their body?
E aí aqui eu tenho It's important to drink water every day. How? Espacinho. É uma pergunta, eu tenho it. Uma pergunta do verbo to be. O que eu devo usar ali? Is, né? Então, o verbo to be, eu estou perguntando se é importante beber água todos os dias. Então, eu já tenho it, eu boto o meu verbo to be na frente para fazer pergunta, né? Então, is it important to drink water every day? E aí eu quero saber qual a quantidade. Água contável ou incontável? Much, é incontável. Isso mesmo, Jeff. How much, né? Então, eu quero saber se é importante e quanto eu devo beber. A letra C eu tenho What is the white animal, espacinho, represents Brasil? Ou seja, qual o animal selvagem que representa o Brasil, né? Isso lá de acordo agora com esse último quiz que a gente viu. Qual o pronome relativo que eu posso usar para me referir ao animal? Temos dois, né? Temos o which e o that, né? Por quê? Por que temos esses dois? Porque o which pode ser substituído por that, né? Que nem o who eu também posso substituir por that de forma informal, né? Então, what is the wild animal that represents Brazil? Ou seja, qual é o animal selvagem, aquele, né? Eu quero me referir àquele animal que representa o Brasil, tá? Letter D. What, espacinho, the colors of the Portuguese flag? Né? Então, quais são as cores da bandeira de Portugal? Se eu quero saber quais são, está me faltando apenas um verbo to be. Qual que eu posso colocar? Are. Então, what are the colors of the Portuguese flag? Ok? Letter E. Where was Monet, the painter? Espacinho. Então, where, ele refere-se a quê, pessoal? Esse where aqui que a gente viu. É quando eu utilizo para me referir a lugar, né? Então, where was Monet the painter from ou born? Então, de onde é o pintor Monet? Onde é que ele nasceu ou de onde ele é? Então, eu posso usar tanto from como born, ok? Letter F. Is Melbourne situated? Então, eu quero saber onde é situado Melbourne. Qual que eu uso para me referir a lugar? Onde? Where? Isso! Where? Where is Melbourne situated? Ok. Letter D. What, espaço, a color do? Ah, então, o que ele faz? O que um color faz? Né? Então, eu tenho simple present aqui, tá? Então, what does color do? Letter H. Normally, how, espacinho, teeth does an adult have? Normalmente, quantos dentes um adulto tem? Consigo contar? How many? Yes. How old are the boys? Espacinho, they celebrate bar mitzvah. Então, qual a idade dos garotos quando é celebrado bar mitzvah, né? Qual que eu faço? When, isso, para me referir a tempo, né? Is there, espacinho, juice in your fridge? Qual que eu uso, qual quantificador eu uso para perguntas ou para negativas? Is there any juice in your fridge? E a última, how do you call a person, espacinho, cooks? Qual o pronome relativo que eu uso para me referir a pessoas? Who? Who. Então, how do you call a person who cooks, ok? Pessoal, não se preocupem com esse exercício, porque eu acho esse exercício um pouco mais complicado, porque ele deixa muito aberto, né? Ele não situa realmente com o que vocês têm que completar. Vocês já sabem a forma que eu trabalho, a forma que cai nas avaliações, que cai nas perguntas. Eu não coloco dessa maneira aberta. Eu não vou colocar 5 questões, você tem que saber o que você tem que completar. Eu já coloco ali exatamente o que é. No caso com quantificador, complete com os quantificadores. No caso de pronome relativo, complete com os pronomes relativos. Ou no caso do conteúdo que a gente está vendo, complete com os
pronomes indefinidos, complete com simple past, complete com future, que a gente vai ver na segunda que vem. Então, não se preocupem quanto a esse exercício genérico, que eu não vou dar para vocês adivinharem aí com o que vocês têm que completar o exercício, ok? No número 2, pessoal, abaixo desse, a gente tinha chose the right word. Vocês tinham que escolher a palavra correta. Como assim a palavra correta? A gente viu há poucas páginas atrás que a gente pode transformar adjetivos em substantivos e substantivos em adjetivos, fazendo apenas o acréscimo de alguns sufixos, né? Então, a gente tem que ver que, de acordo com a frase, qual era o mais adequado, que é esse exercício aqui, o número 2, tá? Então, vamos para ele, ok? Número 2, choose the right word. Letter A, Pororoca is a nature or a natural phenomenon which occurs in the Amazon River. Acho que natural. Yes, natural. Yes. Esse aí é bom de botar em prova, sério. Esse é bom, né? Tu achou? Boa ideia. Vou marcar aqui, Felipe. Vou marcar. Talvez são 15 questões, uma questão dá para botar, né? Pode colocar umas 14, professora. Não, acho que não. Letter B. We are very emotional or we are very emotional family. We cry and laugh a lot. Emotional, né? Letter C. Sometimes it's difficult for us to hide our emotions or emotional. Emotions, eu acho. Essa é muito fácil, né? Letter D. This is a regional or region problem, not national or national. Como? Regional, national e Regional. Yes. Depois national. E region. Yes, it affects only the southern region. Ok, ficou junto. Ok. Letter E. I love nature or natural, so I go for long walks in the country. Nature. Yes. É muito fácil essa, né? Então, essa a gente já... Vocês sabem que vai ter no máximo 2 questões dessas, né? Pessoal, abaixo vocês já começam a ter a seção do homework, ok? No exercício 1. Esse exercício 1 eu não vou passar por ele, porque o que ele diz? Do some research on the internet or in books and answer the questions from Activity 1. Então, lembra aquele exercício 1 que a gente completou agora com how many, com is, com much, com which, com that? Vocês só devem procurar as respostas desses exercícios. Por exemplo, a primeira questão lá do exercício era how many bones do adults have in their body? Então, quantos ossos os adultos têm no corpo, né? Aí vocês vão lá e tem que procurar quantos ossos tinha que ter, tá? Então, essa aqui a gente não vai passar, porque senão a gente não consegue fazer a correção de todas as páginas. A gente passa direto para o Maxi Challenge, ok? Que a gente tem na página 186. Vamos tirar aqui, ficar mais bonitinho. Onde vocês têm uma questão do Enem, né? Então, my brother the star, my mother the heart, my father the sun, my sister the moon, to my life give birth, to my body give strength, to my corn give godness, e assim por diante, tá? Então, a gente tem ali embaixo, produções artísticas culturais revelam visões de mundo própria de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e Tínhamos 5 opções. O que vocês colocaram? Botei aí. E? Não. Letra C eu coloquei. Bom, já sabemos que não é a letra C e que não é a letra E. Olhem as 2 primeiras frases. My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon. Ele não está fazendo representação da família com os elementos da natureza? Tá? Então, a gente tem a questão certa, a letra D, tá? A importância dos elementos da natureza. Ele compara a família aos elementos da natureza. Então, resposta correta, letra D. Vamos colocar aqui. Acho que também não precisa, né? Então, letra D, ok?
Ali abaixo a gente tem o in short, que no final de cada unidade, né, vocês têm uma pequena revisão do que foi visto da parte gramatical, da parte de conteúdo, tá? Que é essa partezinha aqui. Isso aqui nada mais é do que a gente trabalhou nessa unidade. Essa última unidade ela foi bem menor do que as outras. Ela focou na parte de conteúdo apenas nessa transformação de substantivo para adjetivo, adjetivo para substantivos, tá? Então, não é nada que possa confundir vocês, como a gente já viu ali no exercício 2, né? De acordo com a frase, a gente consegue interpretar bem o que é um, o que é o outro, tá? E a gente vai ter questões na prova, mas são menores do que agora a gente vai ver os pronomes indefinidos, que pegam um pouquinho mais, simple past e depois future, ok? Bom, então, indo para a página 187, a gente tem o looking back, né? O looking back, ele olha para o livro inteiro, ele olha para as 4 unidades do caderno, tá? Então, a gente tem aqui número 1. O número 1, ele é um pouquinho chato de fazer, porque ele tinha 2 colunas que eu tinha que relacionar. Então, eu tinha a coluna da letra A e eu tinha que formar frases usando um pronome indefinido e fazendo a continuação da frase, tá? Então, vocês vão ver que vocês vão relacionar 2 vezes. Então, match the sentence in column A with the sentence in column B and C, ok? Então, vocês vão que relacionar a letra A com a letra B e com a letra C, tá? Então, a gente vai agora passar, depois eu coloco aqui do ladinho como é que fica a relação. Então, em vez de ir anotando a relação, a gente vai ir corrigindo, conversando, e depois eu venho aqui e coloco a relação que ficou, né? Como é que ficou relacionado. Letter A. I didn't go. I didn't go, uma frase no passado, utilização do passado, né? Então, eu não fui. Eu não fui aonde? Qual pronome indefinido eu posso usar aqui? Lembram que os pronomes indefinidos, eles entram na mesma lógica dos quantificadores. Anywhere. Yes, Felipe. Então, I didn't go anywhere, ok? Então, se eu não fui a lugar nenhum, eu fiz o quê? Eu estive em casa. Isso, eu fiquei em casa. I stayed at home, ok? Então, vocês teriam que relacionar a letra A, por exemplo, I didn't go, coloca a letra A aqui e coloca a letra A aqui, tá? Então, I didn't Estranho. go. Oi? Estranho. É porque tinha que relacionar com as duas, né? Então ficava complicado mesmo. Então, I didn't go anywhere, I stayed at home. Então, vai a letra A aqui e vai a letra A aqui. Depois eu passo como é que ficou a sequência, tá? Letter B, I looked. I looked, eu olhei. Eu olhei é uma frase na afirmativa e que eu quero me dizer que eu olhei, eu posso dizer em todos os lugares. Qual que eu posso usar? Everywhere. Yes, então, I looked everywhere. Espacinho, qual é a próxima? But I couldn't find it. Não sei. Isso, but I couldn't find it. Mas eu não encontrei, ok? Então, a letra B, ela vem I looked, aqui letra B, everywhere, e aqui letra B também, tá? Depois eu coloco a sequência, como eu já falei. Letra C, I trust him. Eu confiei nele. Eu confiei nele, se eu confiei, eu fiz o quê? I can tell him. Não sei. Yes, I can tell him. And I want to tell you, ok? Então, letra C. I trust him, I can tell him. Então, aqui letra C. E aqui, I want to tell you, letra C, tá? Letter D. There is, frase na afirmativa. Something. Não sei. Yes, something. There is something. You love more than me? Desculpa, peraí que eu errei aqui, pessoal. A letra C aqui, ó. A letra C. I trust him, I can tell him anything, tá? A letra C é aqui. Agora eu vou passar a sequência. A letra D é que é essa I want to tell you, ok? Então, there is something I want to tell you. Na hora de olhar aqui as letrinhas eu acabei confundindo, tá? Então, agora, there is something I want to tell you. Então, tem alguma coisa que eu quero te contar, tá? E na letra C, I trust him, I can tell him anything.
Então, eu confiei nele e eu contei para ele tudo, né? Todas as coisas. Tá? Na letra E, is there... Agora só sobrou uma, né? Is there anybody you love more than me? Então, tem alguém que você ama mais do que eu, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho a sequência para vocês depois darem uma revisada. Na coluna B, eu vou colocar assim, fica dessa seguinte maneira. Letra B, E, C, A e D. Na coluna da letra C, A, B, E, D e C. Tá? Então, aqui, ó, fica dessa aqui. Coluna B fica dessa sequência. Coluna C fica nessa sequência aqui. Tá? Alguma dúvida? Não? Vamos para o próximo exercício aqui. Então, número 2, tá? Número 2 era de marcar, tá? E aí eram os quantificadores, tá? Que foi o que a gente viu. Então, chose the best answer. Letter A. There are, espacinho, students in the classroom. Frase afirmativa só tem um quantificador que eu posso usar. No. Much. No. There are some. Frase afirmativa, sempre eu vou usar o some para me expressar em alguns. Então, there are some students in the classroom, ok? Porque o much, ele serve para incontável, ele não entraria aqui, né? Porque se eu tenho os students, ele está no plural, eu consigo contar. O N, ele entra para negativo e para interrogativo. Então, não é esse caso, tá? Então, só tínhamos o some para isso. Letter B. There aren't, espacinho, flowers in the vase. N. Então, there aren't any flowers in the vase. N, negativa interrogativa, tá? Então, some seria para afirmativas, não cabe ali. Much para incontável. Letter C. There is, espacinho, time. Don't worry. Então, plant of, a few ou many. Plant Professor, o que é plenty of? Plenty of, ele entra no mesmo lugar de lots of, para muito, tá? Então, there is plenty of time. Então, temos bastante, temos muito tempo. Don't worry, ok? Ele tem lá a explicação, se não me engano, na segunda unidade, quando a gente fala dos quantificadores, tá? Quando a gente fala na organização de aniversários, mais ou menos nessa página. Letter D. Are there... Alguém colocou alguma coisa. Tá. Letter D. Are there, espacinho, teachers on your list? Temos some, many ou much. Some não pode ser, porque eu já falei que é frases afirmativas. Much é para incontável. Teachers está no plural. Yes, então are there many teachers on your list? Tem muitos professores na sua lista? Letra E. There isn't, espacinho, traffic in my town. Então, some, much ou many. Traffic. Não, porque some é para afirmativa. E a gente tem there isn't, que é o is not, que é na negativa. O traffic é o tráfego. Tráfego a gente não consegue mostrar quanto de tráfego. Isso, então much. Isso a gente viu quando a gente trabalhou uma cidade ali, onde ele falava dos tráficos da cidade, tá? Então, aqui a gente tem as respostas da número 2, ok? Aqui. Vou deixar um pouquinho para quem não conseguiu pegar. A gente vai agora para a número 3, que aí a número 3 ela é só relacionar a letra A com a letra B, tá? Então, é só uma coluna para cada, para a gente fazer a relação. Vamos lá. Número 3.
Match the sentence in column A with the sentence in column B. There is an extra sentence in column. Ou seja, vocês veem que na letra A a gente tem uma frase a mais do que na letra B. Tá? Então, a gente tem uma frase a mais na coluna A. Vamos lá. Aqui. Primeiro a gente faz a correção e aí depois eu passo a sequência correta, tá? Então, letter A. Here is where I live, ok? Então, aqui está o lugar onde eu moro, tá? Então, here is where I live. That is the teacher who taught me math. Então, essa é a professora que me ensinou matemática. Letter C. I love people who are polite. Tá? Então, eu amo as pessoas que são educadas. Para me referir às pessoas, eu uso who, ok? Letter D. Is this the lion? That you saw? Ou algo assim? That you saw. Isso mesmo, perfeito. Letter E. These are the flowers. Which he gave me. Yes, which he gave me. Perfeito, tá? E a última era que sobrava. Can you give me? Tá? Então, a gente vai aqui para a sequência correta que fica letra E, B, C, D e A, tá? Então, aqui é a sequência do número 3. Agora, deixa eu até colocar aqui para a gente não confundir. A gente vai para o exercício número 4, tá? O exercício número 4, vocês tinham que pegar o início da palavra e relacionar com um sufixo final ali para formar uma nova palavra, tá? Então, exercise number 4. Aí, aqui eu coloco a relação, a sequência, né? Deste exercício. Vou corrigir aqui. Assim, que aí me dá mais espaço aqui. Pronto, tá? Eu vou primeiro fazer a correção, depois eu venho e coloco como que ficou, tá? Letter A, shop. Com o que eu poderia relacionar? Era essa lógica que eu tinha que fazer. Então, shop, eu teria que relacionar com outra coisa e formar uma palavra. Então, chopsticks. Chopsticks, lembram aqueles pauzinhos para comer comida japonesa que a gente viu? Acho que num dos primeiros textos da unidade 1, tá? Então, chopsticks, ok? Letter B, teenager, né? Então, teen com ager, eu formo a palavra adolescente, teenager, ok? Letter C, celebration. Yes, essa era mais fácil, né? Letter D, tradition, né? Então, eu posso vou usar o mesmo sufixo, tá? Tradition. Letter E, sandwich, ok? Utilizo ali com o último sufixo, sandwich. Letter F, earphone, né? Então, earphone, eu tenho os fones de ouvido. Letter G, weakness, né? Então, quando eu vou fazer a transformação de adjetivo para substantivo, tá? Letter H, trainer. Yes, trainer. Letter I, everything, né? Então, everything. Letter J, supper. Human, yes. E K, tense. Skirt, yes. Perfeito, tá? Então, eu vou colocar como é que ficou a sequência aqui para vocês conferirem aí no de vocês. Aqui, como nós tínhamos o traditional e o celebration, tanto faz se fosse C aqui ou se fosse D, e tanto faz se fosse C ou D, porque as duas eram com o mesmo sufixo, tá? Ficaria correto igual. Então, aqui
fica a sequência desses dois exercícios, ok? Do número 3 e do número 4. Professora, Oi, a gente podia acabar a aula mais cedo hoje, né? por quê? Ah, sei lá, né? Muito cansado. Ah, a gente só tem esse exercício número 5 para corrigir. E aí, o 6 e o 7 eu vou comentar, tá? E depois eu já mostro para vocês o que vai abrir para vocês amanhã, na verdade, do segundo caderno, tá? Pessoal, vamos lá. Number 5, exercise number 5. Complete with the correct words from the box. There is one extra word. Então, vocês têm as palavras para completar aquele texto, tá? E tem uma sobrando, tá? Que é esse exercício número 5 aqui, tá? Então, vamos lá. There is, pessoal, nothing, ok? There is nothing I love more than tea. I really like to have some tea, especially in the morning. I like tea with little some. Little sugar existe? Um pouco de açúcar. Mas Né? little não quer dizer pequeno? Sim, quer dizer pouco, né? Pouquinho, pequeno. Mas, na verdade, nesse sentido, às vezes uma palavra no inglês, ela pode ter mais de um sentido. Depende da frase que ela está inserida. Little é pequeno. Mas quando eu me refiro, então, a alimentos, é pouco. A little sugar, que é pouco açúcar. Tá? I don't like it very sweet. Do you know the places where they plant tea? And do you know the cultures that drink tea? In Brazil, lots of people. Tá? Aqui no lots of, se tivesse plant of, também poderia entrar, porque ele está no mesmo sentido, tá? In Brazil, lots of people drink mate, especially in the south, em Rio Grande do Sul. They drink a lot of chimarrão, which is a beverage made with mate. They take chimarrão everywhere. They go. Chimarrão is bitter because there isn't any sugar in it, ok? Então, aqui a gente tem a utilização das palavrinhas aqui, tá? Que a gente tinha no quadrinho para utilizar. Então, vamos aqui colocar grande para vocês, tá? Pessoal, no número 6 e no número 7, eu não vou corrigir porque ele é um exercício de escrita de vocês, tá? Então, o que vocês tinham que fazer no número 6? You want to have a barbecue and decide to invite some friends. Write an invitation as a message in a social network. Remember to include the place, the day and the time. Então, aqui vocês tinham que fazer um convite, mas mais ou menos como a gente fez no trabalho avaliativo desse primeiro trimestre, só que aqui convidando, então, para um churrasco, né? E colocando, né, mandando por uma mensagem via rede social, colocando o lugar, o dia e a hora, tá? Então, esse era o número 6. Acho que eu nem tenho aqui. Não. E o number 7 dizia, your friend has invited you to go to the cinema this Saturday afternoon. It's impossible for you to go because you have something else to do. Write a message saying you can't go and why. Então, um amigo convidou você para ir ao cinema no sábado à tarde, mas é impossível para você, porque você já tem alguma coisa para fazer, tá? Escreva uma mensagem dizendo que você não vai e por quê, tá? Então, aqui vocês tinham que escrever essa mensagenzinha, tá? Com isso, pessoal, a gente finaliza esse caderno 1, né? Que, pelo amor de Deus, ele estava encantado. E abre para vocês amanhã, no plural, algumas atividades já do caderno 2, tá? O que eu quero dizer para vocês do caderno 2? O caderno 2, a gente começa pela Unit 1, que é essa aqui, né? What will happen?
Ou seja, a gente trabalha com o future, né? A gente viu o simple past, a gente vai trabalhar agora com o futuro, tá? A gente começa a ter mais textos. Então, o que eu peço? Que vocês leiam esse texto, tragam as dúvidas de vocabulário. Eu não vou ler o texto, não vou dar tempo para vocês lerem o texto, porque a gente vai precisar correr mais um pouquinho do que a gente já está correndo. Então, a gente vai realmente fazer correção dos exercícios que tem ali na unidade, e na segunda-feira mesmo a gente já entra com o futuro, tá? Que é para a gente começar a trabalhar o mais rápido, a gente dá conta aí de mais umas 2 unidades desse caderno, desse segundo caderno, para vir, então, para a nossa avaliação. Que aí a gente vai ficar com o finalzinho desse caderno 2, o 3 e o 4 para o último trimestre, tá? Então, o que vocês já podem fazer? Para a próxima aula, tá? Para a próxima aula, vocês têm esse exercício que estão vendo aí, ó. It is writing the star. Estava escrito nas estrelas. Vocês têm 6 imagens e 6 frases ali para relacionar, tá? Então, vocês devem relacionar a frase com a imagem. Tentar ver qual frase pode se encaixar naquela descrição, tá? E aí, a gente corrige na próxima aula esse exercício. A parte do texto que tem ali do William Shakespeare, a gente comenta um pouquinho sobre a história e passa para o futuro, ok? Vai botar no plural, né, Sara? Tá, vai estar no plural amanhã. A partir de amanhã já vai estar lá, tá? Tudo direitinho o que tem que fazer, tá? Pessoal, bom descanso, boa semana, né? Eu ia dizer bom descanso, não. Boa semana para vocês, boas aulas. E, antes de terminar a aula, pessoal, eu vou passar o trabalho para vocês. A gente tem o trabalho do segundo trimestre, tá? Eu vou mandar agora aí no WhatsApp. Vocês vão receber assim que eu conseguir mandar. Aqui. E aí eu vou ler para vocês rapidinho, ok? Ó, vou mandar a foto do trabalho aí no WhatsApp. Ó, pessoal, então, trabalho do segundo trimestre, tá? Prazo de entrega a partir de amanhã até o dia 25 de agosto. Então, praticamente 2 semanas, né? Vocês têm todo o mês de agosto aí para fazer. Vocês devem escolher uma música ou uma poesia ou um texto, pessoal, que tenham verbos no simple past, tá? Que foi agora o conteúdo gramatical que a gente viu nesse segundo trimestre, tá? Um deles, né? Vocês devem, além de escolher a música que tenha simple past, vocês devem marcar esses verbos. Então, digamos que tenha uma frase com simple past. Vocês têm que marcar o que está no passado, tá? Me dizer ali o que tem na música de passado, se é verbo regular, se é verbo irregular, ou se é a utilização do auxiliar na negativa, ou se é uma pergunta, mas tem que me dizer o que é, tá? E também vocês devem escrever 3 frases no passado em inglês sobre vocês, tá? Então, contar um pouquinho de vocês, utilizando, né, o simple past no passado, sobre como vocês eram, o que vocês faziam, onde vocês Tem que iam. copiar a música ou pode só te dizer os verbos da música? Tu pode colar a música, né? Tu pode pegar e jogar no Word, colar, mas tem que me mostrar a letra da música, né? Tá? Enviar para o meu WhatsApp entre essas datas, a partir de amanhã até o dia 25, tá? Pode ser no caderno, né? Pode escrever no caderno. Pode ser no caderno, pode imprimir a música, cola no caderno, vai marcando ali, marca com marca-texto e vai localizando. Verbo regular, verbo irregular, auxiliar do passado, tem problema, tá? Da maneira que achar melhor. E até o dia 25 de agosto, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Já tá aí no grupo de vocês, tá? Já coloquei a foto. Vou parar de apresentar aqui. E estão liberados, ok? Boa semana para vocês.